Depois de encolher em 2024, a produção brasileira de café vai diminuir de novo em 2025. Projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, fala em um total de 51 milhões e 800 mil sacas, recuo de 4,4% na comparação com o ano passado. Já era esperado uma produção menor, porque o pé de café normalmente rende mais em uma safra e menos na outra. E 2025 é ano de desempenho negativo. Mas também pesam problemas climáticos, como a falta de chuva, que afetaram a produção e fizeram o preço do café disparar nos últimos meses no mundo todo. O gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, explica. É importante contextualizar que se trata de uma safra de bienalidade negativa, um efeito que é mais sentido na espécie arábica, associado à bienalidade também a condição climática em parte de 2024, mas que vinha se arrastando desde o final de 2023 e as plantas acabam sentindo. Essa condição climática ela também ajuda a reduzir essa produtividade, especialmente na espécie arábica. A produção de café arábica, o mais cultivado no país, principalmente em Minas Gerais, deve encolher 12% para menos de 35 milhões de sacas. Com isso, a quebra na safra só não será maior porque a colheita do café Conilon vai crescer. Por outro lado, há uma expectativa de crescimento expressivo na produção de café Conilon. E aí temos que lembrar que a safra 2024 ela foi bastante impactada pelo clima, um ano de El Niño, em que principais estados produtores acabaram tendo o potencial produtivo reduzido, e aí para essa safra o clima um pouco mais adequado para a região do Espírito Santo e Bahia, acaba também por impulsionar esse crescimento de 17,2% em relação a 2024. Então, uma estimativa de produção de café Conilon em 17,1 milhões de sacas. Em janeiro, o preço do café no campo disparou mais de 10% no Brasil para a casa dos R$ 2.500 a saca do Arábica e de R$ 2.000 a do Conilon. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica na última sexta-feira, 14 de fevereiro, com orientações do Departamento do Programa Nacional de Imunizações sobre medidas que deverão ser adotadas para otimizar o uso das doses de vacina contra a dengue em todo o país. A recomendação é remanejar doses da vacina a municípios ainda não contemplados com doses ou ampliação a faixas etárias que ainda não foram selecionadas, seguindo critérios de validade dos imunizantes. Para as vacinas com validade em até 2 meses, a recomendação é remanejar as doses para municípios ainda não contemplados pela vacinação contra a dengue ou ampliar a faixa etária para a vacinação, contemplando pessoas de 6 a 16 anos de idade. Já para as vacinas com validade em até 1 mês, a estratégia de imunização poderá ser expandida até o limite de idade especificado na bula da vacina, abrangendo a faixa de 4 a 59 anos, 11 meses e 29 dias de idade, conforme a disponibilidade de doses do município. Além disso, o documento aponta que a expansão do público-alvo deve considerar a disponibilidade de doses e a situação epidemiológica de cada estado e município. O Ministério também deve ser informado pelas unidades federativas sobre a implementação da estratégia. A nota técnica menciona que a recomendação é uma estratégia temporária. A pasta informou ao Brasil 61, em nota, que o remanejamento de doses do imunizante é de responsabilidade dos estados. Dados do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, atualizados dia 17 de fevereiro, com informações até o dia 15 de fevereiro, apontam que este ano o Brasil já registrou mais de 324 mil casos prováveis de dengue. Houve 126 óbitos pela doença e há 309 mortes sendo investigadas. São Paulo lidera em número de casos graves da doença, com 2.035 casos,
e 99 óbitos. Até agora, o estado registrou mais de 190 mil casos prováveis de dengue. Além disso, possui o segundo maior coeficiente de incidência da dengue por 100 mil habitantes, de 414,4. Acre possui o maior coeficiente de incidência da doença no país, sendo 595,3. Porém, o estado possui 5.242 casos prováveis e 2 óbitos. Minas Gerais ocupa a segunda posição em relação ao número de casos prováveis em 2025, com mais de 35.700 registros, com coeficiente de incidência de 167,6. O estado mineiro registrou 4 mortes por dengue até agora. Já Goiás é a terceira unidade da federação com mais casos prováveis de dengue este ano, totalizando mais de 17 mil. O coeficiente de incidência está em 238 a cada 100 mil habitantes, sendo o quarto maior do país. Reportagem Bianca Mingotti. A Força Nacional do SUS e a Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI, realizaram um treinamento de primeiros socorros para 64 indígenas de 15 etnias na terra indígena Cachuiana, Tunaiana, no Pará. O evento, organizado por associações locais, incluiu aulas teóricas, práticas e simulações para ensinar técnicas de emergência, como tratamento de fraturas, cortes e afogamentos. De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo é fortalecer a resiliência comunitária e preparar as comunidades para responder a situações críticas em áreas remotas, além de promover a integração do SUS nesses territórios. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. Os municípios brasileiros partilham nesta quinta-feira mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O valor é referente à segunda parcela de fevereiro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Desta vez, o valor veio 27% menor do que o transferido no mesmo período do ano passado, quando o montante foi superior a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Na avaliação do economista César Bergo, nos últimos meses foi observado um decréscimo na atividade econômica com impacto decisivo na arrecadação, embora os resultados da União neste aspecto tenham sido favoráveis. Esse fator, segundo ele, está entre os que contribuíram para a redução no valor do FPM. Houve uma queda em dezembro, janeiro, e aí isso acabou agora refletindo em fevereiro, uma queda também, e se comparado a fevereiro de 2024, a gente vai observar então que de fato houve uma arrecadação menor do Fundo de Participações do município, e esse repasse também foi menor. Além da redução da atividade econômica, o presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, Carlos Eduardo Oliveira Júnior, aponta como outros fatores para essa redução significativa no valor do FPM a diminuição da arrecadação no imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, além de efeitos de sazonalidade. Para ele, todas as esferas de governo podem sofrer com esse recuo. Também você tem um efeito cascata nos estados e na União, ou seja, se a arrecadação federal está caindo, automaticamente os estados e municípios vão arrecadar menos e vão repassar menos recursos para as prefeituras. E você tem um impacto na economia local. Municípios menores, onde o setor público ele é essencial, um motor muito importante da economia, pode sentir os efeitos de queda do FPM no comércio e no serviço. São Paulo continua como a unidade da federação que recebe o maior valor, com um total acima de 160 milhões de reais. Dentro do estado, o destaque vai para cidades como Taubaté, Sumaré e São Vicente, que recebem cerca de 700 mil reais cada. Já em Minas Gerais, outro estado que conta com um valor representativo, o total é de 159 milhões de reais. As maiores quantias serão destinadas a municípios como Pouso Alegre, Patos de Minas e Monte Sião, também com cerca de 700 mil reais cada. Reportagem Marquesan Araújo.
Em outubro e novembro de 2024, 1.290.813 benefícios previdenciários e assistenciais foram concedidos pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. O pagamento dessas aposentadorias, pensões e auxílios injetou cerca de 140 bilhões de reais na economia brasileira. Os números são do Portal da Transparência, disponibilizados pelo Ministério da Previdência nesta terça-feira. Os dados também revelam que o tempo médio para a concessão dos benefícios tem ficado abaixo do prazo legal de 45 dias. Em outubro foi de 38 dias, em novembro, 39. Para comparação, no fim de 2022, o tempo médio era de 76 dias. O INSS recebe por mês até 1.400.000 novas solicitações. O governo afirma que a meta é garantir que ninguém espere mais de um mês para receber aposentadorias, auxílios e pensões. Entre as medidas para reduzir a espera estão mutirões, nomeação de novos servidores e simplificação de serviços com atendimento remoto. Segundo o INSS, mesmo com parte dos servidores e peritos médicos em greve, o tempo médio de concessão segue dentro do prazo legal desde junho do ano passado. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O governo federal lançou a segunda etapa do novo PAC Seleções, destinando 40,7 bilhões de reais para projetos urbanos e saneamento. O principal destaque é a construção de 110 mil moradias pelo Minha Casa Minha Vida, com recursos superiores a 18 bilhões de reais. Outros investimentos incluem 2 bilhões de reais para abastecimento de água, 4 bilhões de reais para esgoto e quase 7 bilhões de reais para a prevenção de desastres. Há também recursos para a mobilidade urbana e urbanização de favelas. A segunda etapa do programa permite que novos gestores municipais inscrevam projetos e participem da seleção. Além disso, municípios e estados que não foram selecionados na primeira etapa também podem se inscrever. O encaminhamento de propostas começa na segunda-feira, dia 24, pelo portal transfere.gov. Para saber mais, basta acessar o site do Novo PAC, gov.br/Casa Civil/Novo PAC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Alimentos fecham o mês de janeiro mais baratos no atacado. Os dados foram divulgados pela Central de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, que abastece praticamente todo o país. Na média, o tombo foi de 5,52%. Cada produto tem sua história, mas no geral dá para dizer que o período de chuva fez bem para várias plantações e aumentou a oferta de diversos itens. Quando se analisa os diferentes setores, a maior queda de 10% na média ficou por conta das frutas, principalmente graças a abacate geada, maracujá doce, pitaia e limão Tahiti, com reduções entre 34% e 58%. As verduras ficaram quase 4% mais baratas, com baixas, por exemplo, nos preços de alface, almeirão e salsa. E no grupo Alimentos Diversos, a queda foi puxada por itens como batata e alho. Os únicos aumentos de preços ficaram por conta dos legumes e dos pescados. Nesses casos, ficaram mais caros, por exemplo, chuchu, pepino, abobrinha, bagre, peroá branco e anchovas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. As empresas de apostas esportivas virtuais, as chamadas bets, têm até o dia 17 de março para enviar ao Ministério da Fazenda que políticas vão adotar para a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A determinação é da Secretaria de Prêmios e Apostas e a notificação vale também para as empresas que atuam sob decisão judicial. As políticas de prevenção a crimes estão previstas na lei que regulamentou o funcionamento das bets no país e o não cumprimento da medida pode acarretar em sanções como multas. De acordo com a Secretaria, 72 empresas de apostas virtuais estão autorizadas a operar no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Pegar dinheiro emprestado está mais caro no país.
A taxa média de juros cobrada do brasileiro subiu em janeiro para mais de 120% ao ano. Quer dizer que no caso de uma compra de R$500, por exemplo, a pessoa pode pagar, no fim das contas, R$1.100 em um parcelamento de 12 meses. R$500 daquele produto que foi comprado e R$600 só de juros. Os dados são da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, a ANEFAC. O aumento dos juros é consequência da alta da taxa Selic, anunciada pelo Banco Central. O custo para pegar dinheiro emprestado, porém, varia entre as 6 modalidades de crédito analisadas. Para quem vai trocar de carro, por exemplo, a taxa é menor, 26% ao ano, no caso do CDC. Já o grande vilão é o cartão de crédito. Quem paga só uma parte do valor da fatura e deixa o restante mais para frente tem que encarar juros de 433% ao ano. Também foram analisados empréstimos pessoais com bancos, com taxa média de 56% ao ano, com financeiras, com taxa de 125%, juros do comércio no crediário, com taxa de 84%, e o cheque especial, com juros de 147% ao ano. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. NASA informa que um asteroide pode atingir uma região densamente povoada da Terra em 2032. Essa região é considerada um corredor de risco. Significa que está na mira do asteroide. Se trata do leste do Oceano Pacífico, norte da América do Sul, Oceano Atlântico, África, Mar Arábico e sul da Ásia. Na rota do asteroide estão cidades como Bogotá, na Colômbia, e Mumbai, na Índia, por exemplo, extremamente populosas. Os dados da NASA também aumentaram de 2,3% para 3,1% a probabilidade de o asteroide, identificado em dezembro do ano passado, de colidir com a Terra. Segundo a agência americana, é a maior ameaça já detectada. A NASA destaca que é comum que o risco de colisão aumente com o tempo e depois seja progressivamente reduzido a zero à medida que novos dados são obtidos. Ainda não há informações precisas sobre o tamanho do asteroide. Por exemplo, a Agência Espacial Europeia estima um risco de 2,8%. De qualquer forma, já é uma ameaça maior que o asteroide identificado em 2024, que os cientistas diziam que poderia atingir a Terra em 2029. Mas essa possibilidade deixou de existir depois de algumas pesquisas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai! Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera! Agora vai! Informação UniBF 22 99951 0907.